deputado. Passar um pouco do tempo, mas por hora é isso. O tema... Obrigado, então, secretária Cassandra. Nos excusamos também em relação ao tempo, mas o excesso do número de painelistas nos obriga a esse ritual. Então, com a palavra, o professor da Faculdade de Arquitetura, Ubiratã da Silva Ribeiro de Souza. Bom dia, eu agradeço o gentil convite da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados. Eu sou o deputado Paulo Ferreira. Para mim é uma enorme satisfação, como membro da Universidade Federal do Rio de Janeiro e na condição de servidor público federal. Também mencionar, é um prazer estar com várias outras pessoas aqui envolvidas nessa discussão e em nome da nossa colega secretária Cassandra, Luiz, Antônio, Ministério do Meio Ambiente. Eu, na verdade, quando convocado para essa audiência pública, imaginei que, na verdade, não deveríamos aqui tratar de pormenores do projeto desenvolvido pelo Laboratório de Habitação da Faculdade de Arquitetura da UFRJ, junto com a Superintendência do Patrimônio da União do Rio de Janeiro e a Secretaria do Patrimônio da União, durante muito tempo. Esse projeto, como a doutora Cassandra bem lembrou, foi assinado em dezembro, 23 de dezembro de 2009, e teve início logo nos primeiros dias de 2010, 2011, 2012, e estamos aqui já chegando ao final de 2013, né, com um acúmulo de discussão e muitas abordagens com relação a esta questão que envolve o projeto de regularização cadastral, fundiária, urbanística e ambiental de uma grande área da zona sul do Rio de Janeiro, e, diga-se de passagem, de uma das áreas mais caras do Brasil, dos metros quadrados mais caros do Brasil, e que não é à toa, né, que em diversos setores, né, econômicos, especulativos, né, da nossa população. E, naturalmente, o Estado não está livre disso, o Estado representa, e ele é reflexo de uma sociedade em que entende, muitas vezes, que o solo urbano tem donos, né, como mercadoria, e que as pessoas, e algumas das pessoas que ocupam os solos urbanos, também podem ser mercadoria de outros interesses, de outras pessoas e instituições. Então, esse é o ponto que eu gostaria de colocar, que é uma questão de fundo. A questão de fundo, nós entendemos que é uma questão ética. É uma questão ética que enfrenta a questão da construção dos territórios no Brasil, não como solo como mercadoria, mas o solo como bem, um bem finito. E ele se constitui em território na medida em que existe a presença humana, na medida em que os assentamentos humanos vão se constituindo ao longo da história e constituindo, por isso, um território com identidade, com história, com cultura, com tradições. Ou seja, se hoje nós temos o Instituto Jardim Botânico na condição que temos, e que nós acalentamos, todos nós, eu acho que não existe qualquer cidadão brasileiro que possa dizer que o Instituto Jardim Botânico não seja importante. Pelo contrário, é extremamente importante. Ele deve ampliar a sua área física e deve ampliar também a sua área de atuação. E ele deve também ampliar, opinião minha, a sua capacidade de entender a realidade da qual faz parte. Porque enquanto o Instituto Jardim Botânico não conseguisse entender como um poderoso instrumento de defesa de tudo aquilo que é mais importante para nós, que é o patrimônio natural e o patrimônio material e imaterial, constituído por pessoas que atuam na própria instituição e fora dela, todas as iniciativas, por exemplo, de educação em meio ambiente, enfim, cai por terra. Porque pode, inclusive, passar como uma ideia equivocada de que instituições como o Instituto de Jardim Botânico e unidades de conservação pelo Brasil afora
devem tratar as populações para estabelecer uma relação e um nexo causal, inclusive, de apropriação dos territórios em defesa do patrimônio ambiental, daquelas populações que não estão próximas ou que não convivem com essa realidade, quando efetivamente nós temos dentro desse grande território famílias que têm na sua ancestralidade mais de 80 anos, 100 anos, que convivem e construíram esse território. Então nós entendemos que o projeto de regularização fundiária, cadastral, fundiária e urbanística ambiental, se pauta nisso. Se pauta na missão institucional da SPU, e isso sempre foi colocado com muita clareza desde a primeira reunião que tivemos, né, que é a missão de entender que os próprios da União não são mercadorias a serem com as quais, ou através das quais, o Estado brasileiro possa oferir recursos financeiros, mas fundamentalmente a destinação socioambiental do território, daqueles próprios federais, no sentido de promover o desenvolvimento humano, o desenvolvimento de todo o país, o desenvolvimento do próprio planeta, dentro de uma nova perspectiva. A Universidade Federal do Rio de Janeiro também não se furta de assumir o seu compromisso histórico como missão institucional de colocar as suas competências, se é que as podemos colocar dessa maneira, a serviço do Estado e da sociedade. Então é assim que se construiu esse projeto. E, na verdade, ele foi construído numa perspectiva, né, e a várias mãos, muitas reuniões. Nós tivemos reuniões no Tribunal de Justiça, não é isso? Né, com os juízes federais apresentando o projeto, a SPU, a FRJ. Tivemos na Câmara de Conciliação, enfim, reuniões interministeriais, reuniões aqui em Brasília, na Secretaria do Patrimônio da União, na qual participaram representantes do Ministério do Meio Ambiente, onde discutimos possibilidades de rearranjo físico-espacial e social, né, dessa grande área. Então, na verdade, quando hoje nós vemos um mapa, uma foto de satélite, delimitando um perímetro, há de se ressaltar que esse perímetro não corresponde, e não existe, pelo menos ao nosso conhecimento, nenhum documento que corresponda ao perímetro do Instituto Jardim Botânico do Rio de Janeiro. É um perímetro de uma área que é um próprio da União Federal, sob a responsabilidade da União Federal, onde residem o Instituto Jardim Botânico, onde residem moradores, onde residem pessoas, inúmeras famílias, mais de 620 famílias, cerca de 620 famílias, o SERPRO, a Light, a SEDAI, a Embrapa, o Tribunal Regional Eleitoral, a Zonal, daquela área. Então, é uma grande parcela do território, como disse, da Zona Sul do Rio de Janeiro, onde convivem várias atividades. E aí, se de um lado o SERPRO, né, constitui um polo gerador de tráfego urbano, não é só o SERPRO. E eu posso afiançar isso, que, em menor escala, o Espaço Tom Jobim também. O Espaço Tom Jobim, que é o equipamento cultural urbano do Instituto do Jardim Botânico, gera um processo de mobilidade urbana caótico, porque não temos áreas de estacionamento numa perspectiva, inclusive, de utilização dos modais particulares. Então, é evidente que nós lidamos assim, com várias situações. Eu vou me ater aqui nos detalhes, mas estou dando apenas como exemplo. E tentando fechar aqui um raciocínio de que nós estamos, na verdade, discutindo uma questão central, que é a questão da dignidade humana, na perspectiva de que os direitos humanos não são apenas uma abstração da genialidade humana, mas é uma construção histórica e cultural das civilizações humanas e da qual nós fazemos parte. Então, a relação dos diversos atores sociais, institucionais, para debatermos e buscarmos soluções que atendam os interesses fundamentais da população, que não pode ser entendida, me desculpe o termo, mas não pode ser entendida como uma praga de gafanhotos que dominou uma plantação e deve ser extirpada. Eu não entendo dessa maneira. A SPU não entende dessa maneira em tudo que discutimos. O Ministério do Meio Ambiente, com que conhecemos do Ministério do Meio Ambiente, participaram de reuniões conosco, não entendiam dessa maneira. Eu
fico muito preocupado com isso. Eu não estou aqui na condição apenas, nesse momento, de servidor público federal, como representante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas estou na condição de um cidadão brasileiro, um cidadão do mundo, que se estivesse noutra parte do planeta e sabendo dessa situação, ficaria comovido, com dois aspectos. Primeiro, a importância fundamental, terminando, deputado, a importância fundamental de preservação do patrimônio que é o Instituto Jardim Botânico. E o outro é da preservação de vidas humanas, que essa não tem preço, e não podem ser transplantadas de um lugar para o outro como se fossem mudas ou peças de um herbário. Obrigado. Obrigado, Biratã Ribeiro de Souza. Eu queria comunicar aos demais que chegaram posterior ao início que, em razão de nós termos 7 painelistas, nós decidimos recompor a mesa, agradecendo aos 3. No final, vocês voltarão para essa mesa. E queria imediatamente chamar a senhora Emília Maria de Souza, que é presidenta da Associação de Moradores Amigos do Horto, o senhor Rafael da Mota,